Bom dia, meu nome é Guilherme Zazaburo, eu sou estudante da Escola Politécnica e hoje eu vou apresentar aqui meu trabalho de iniciação científica sobre restauração de imagens com redes neurais convolucionais residuais. A motivação do meu projeto era a restauração cega de imagens e, para isso, eu escolhi a abordagem de redes neurais. No treinamento das redes neurais, eu considerava um conjunto de imagens originais, degradava essas imagens a partir de uma função de espalhamento de ponto, ou PSF gaussiana, e a partir desse conjunto de imagens degradadas mais imagens originais, eu treinava as minhas redes neurais. No teste das redes neurais, eu tomava um novo conjunto de imagens degradadas, restaurava essas imagens a partir das redes neurais já treinadas, e depois eu comparava as restaurações feitas com as imagens originais correspondentes através do índice SSIM, que seria o índice de similaridade estrutural entre imagens. Bem, uma PSF gaussiana é uma função de espalhamento de ponto, que seria um modelo de degradação em imagens digitais, e uma imagem distorcida G por uma PSF gaussiana seria dada pela convolução em duas dimensões entre F, a imagem original, e H, a PSF ou filtro gaussiano. Bem, uma PSF gaussiana em duas dimensões seria dada pela seguinte expressão, que seria basicamente a amostra de uma distribuição gaussiana em duas dimensões com um desvio padrão igual a sigma, sendo que quanto maior o desvio padrão, quanto maior o sigma, maior a degradação causada pela PSF. Bem, aqui no gráfico nós temos um exemplo de uma distribuição gaussiana em duas dimensões, e aqui embaixo nós temos alguns exemplos de degradações por PSFs gaussianas. Mais à esquerda nós temos uma imagem original, sem nenhuma degradação. Ao centro nós temos a mesma imagem degradada por uma PSF gaussiana com sigma igual a 1. E mais à direita nós temos a imagem degradada por uma PSF gaussiana com sigma igual a 5. Bem, o índice de similaridade estrutural seria uma medida da similaridade entre duas imagens. O índice assume valores no intervalo menos 1 a 1. Assumindo o valor de 1 quando as duas imagens comparadas são idênticas. Bem, o índice também leva em conta fatores similares aos percebidos pelo sistema visual humano, como a luminância, o contraste e a estrutura das imagens. Aqui no exemplo abaixo, nós temos as mesmas imagens já apresentadas anteriormente, só que com os índices SSIM de cada uma calculados em relação à imagem original. Então, aqui à esquerda nós temos a própria imagem original, com um SSIM igual a 1, aqui ao centro nós temos a imagem degradada pela PSF com sigma igual a 1, com SSIM igual a 0,88, e aqui mais à direita nós temos a imagem degradada pela PSF com sigma igual a 5, que tem um SSIM de 0,7 em relação à imagem original. Bem, a arquitetura das CNNs propostas, as redes neurais convolucionais, era composta por 10 camadas convolucionais, e também foram consideradas ligações residuais, ou seja, ligações entre camadas não consecutivas da rede neural. A partir dessa arquitetura, eu propus duas redes diferentes. A rede residual MSE, que seria uma rede que apresentava o erro quadrático médio como função custo, e a rede residual SSIM, que seria uma rede que apresentava uma função custo baseada no próprio índice SSIM. Essa função custo seria dada por 1 menos o SSIM da restauração em relação à imagem original. Bem, no treinamento das CNNs, eu considerei 87 imagens coloridas, 29 degradadas por sigma igual a 1, 29 degradadas por sigma igual a 3 e 29 degradadas por sigma igual a 5. No teste das CNNs, eu considerei apenas duas imagens coloridas, uma degradada por sigma igual a 4, sigma que não foi considerado no treinamento das redes, e uma degradada por sigma igual a 5. Aqui nós temos resultados para a imagem do conjunto de teste degradada por sigma igual a 4, aqui a imagem original, aqui a degradação, com um SSIM de 0,88 em relação à imagem original, aqui a imagem restaurada pela rede residual MSE e aqui a imagem restaurada pela rede residual SSIM. Como nós podemos notar, a restauração feita pela rede residual SSIM apresentou maiores similaridades com a imagem original, o que também é evidenciado pelo índice SSIM de cada restauração em relação à própria imagem original. Aqui nós temos os resultados para a imagem do conjunto de teste, degradada por sigma igual a 5, e novamente, imagem original, imagem degradada, restauração pela rede residual MSE e restauração pela rede residual SSIM. E novamente, a melhor restauração foi feita pela rede residual SSIM. Como conclusões do projeto, vale ressaltar que as duas CNNs foram bem sucedidas em atenuar as degradações por PSFs gaussianas. Os índices SSIM das imagens restauradas sempre foram maiores que os índices SSIM das imagens degradadas, porém, o desempenho da rede residual SSIM foi geralmente superior ao desempenho da rede residual MSE. Em trabalhos futuros, eu pretendo, além de trabalhar com a PSF gaussiana, trabalhar com outros tipos de degradação, como a compressão JPEG. Por fim, eu gostaria de agradecer a FAPESP, ao CAPES e ao CNPq por essa oportunidade de iniciação científica.